A discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1 acende um alerta entre especialistas ouvidos pelo Jornal da Record. Segundo eles, a proposta não considera o impacto na economia, na produtividade e na competitividade da indústria brasileira. A redução da jornada semanal poderia elevar os custos das empresas em quase 270 bilhões de reais por ano. E a gente sabe que quando o custo da produção sobe, essa conta acaba chegando ao consumidor com os produtos mais caros. Desde que soube que a jornada de trabalho pode ser reduzida, o Sidney ficou preocupado com os rumos do restaurante que emprega 13 pessoas em São Paulo. Se você fala em 5 por 2, meio que esse custo ele te eleva mais aí uns 20% em mão de obra no mínimo. Na dúvida, a opção foi suspender os planos de expansão. Com essa perspectiva, a gente é obrigado a deixar um projeto parado e esperar. A redução da jornada de trabalho está em pauta no Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição quer diminuir a quantidade de horas trabalhadas por semana das atuais 44 para 36. O texto da PEC precisa de 2 votações nos plenários do Senado e da Câmara. Então, alguns setores terão condições, de contratar mais pessoas para ocupar e manter o nível de atividade econômica, e alguns setores vão ter que fazer seus ajustes e provavelmente vão levar esses trabalhadores para a informalidade ou desempregá-los. Diversos setores da economia estão apreensivos com a possibilidade de redução de jornada. Empregadores são unânimes em afirmar que um dia a menos de trabalho por semana deve provocar consequências negativas, como redução de salários e demissões. A Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, estima que os custos operacionais das empresas podem aumentar em até 267 bilhões de reais por ano. Só na indústria, o impacto estimado é de quase 90 bilhões de reais. O que as empresas estão tentando demonstrar é que para esse trabalhador, que eventualmente vai trabalhar 4 horas a menos e vai continuar ganhando a mesma coisa, ele vai pagar mais pelo arroz no supermercado, ele vai pagar mais pela carne no supermercado, porque os custos de quem produz vão ser incorporados a isso. Ficaria mais caro contratar trabalhadores, principalmente para as micro e pequenas empresas. O micro e pequeno empresário é aquele que menos tem poder de reação financeiro, né? Então, muitas vezes ele trabalha ali no limite de margens muito apertadas, né? É importante destacar que no Brasil, 95% das empresas são micro e pequenas, que empregam 60% da população seletista. Então, para esse tipo de empresário, o impacto vai ser substancial, o que coloca a economia, de certa forma, em risco. Mais de 600 mil empregos formais podem ser perdidos como consequência do fim da escala atual, segundo o Centro de Liderança Pública. Os setores mais afetados seriam o comércio, a agricultura e a construção civil. Para os empresários, o maior problema é que o Brasil tem uma baixa produtividade e falta automação de funções. A medida poderia derrubar o produto interno bruto do Brasil em 11%, de acordo com a ABIMAQ. O aumento de custo no produto final, com a redução de jornada, ela vai ou causar aumento de preço para o consumidor, e aí uma transferência para a inflação, ou então perda de competitividade. Nós entendemos que antes o Brasil tinha que estar trabalhando os itens que causam a falta de competitividade e produtividade do Brasil, para depois tratarmos da redução de jornada. Uma forma de compensar as perdas financeiras de uma possível mudança na jornada de trabalho seria promover uma desoneração da folha de pagamento para empresas de todos os setores. Uma proposta de emenda constitucional foi protocolada no início do mês no Senado. A proposta prevê a redução dos encargos sobre o emprego formal, o que diminuiria o impacto nos custos de produção e na geração de riquezas. É bom para o empregador, porque ele vai ter um custo do emprego menor, ou seja, ele vai contratar mais. Ele vai contratar não só o empregado, mas ele vai contratar salários melhores, porque ele vai ter um ambiente propício para isso. E o principal de tudo, vai ser bom para o trabalhador. Se a gente quer um trabalhador que ele tenha mais tempo para descanso, a gente precisa dar instrumentos para que as empresas possam ter mecanismos de fornecer a esse trabalhador maior tempo de descanso.
isso é uma evolução da relação de trabalho.